Olá, tudo bem? Esperar aí um pouquinho para todo mundo ir entrando nessa live de hoje, gente. Essa live de hoje vocês não podem perder. Vocês estão me ouvindo? Dá um ok aí para mim que vocês estão me ouvindo, por favor. Estão me ouvindo? Vou trazer os nossos convidados aqui. Gente, vai mandando um aviãozinho aí, porque hoje a nossa live é sobre quebrando ídolos. E vai ser tremendo. Nós temos aí dois casais que vão entrar daqui a pouquinho, vão estar com a gente. E nós entendemos que hoje aqui o Senhor marcou essa noite aqui para a gente, para nós termos esse tempinho aqui juntos, para aprender mais do coração do Senhor, daquilo que Ele está falando nesse tempo para a gente. Gente, hoje é tempo de cura, hoje é tempo de libertação para a nossa nação. Nós vamos aqui aprender com pessoas que já são pastores, que já estão no ministério, psicólogos, advogados. Então, assim, tem uma variedade aqui de pessoas incríveis para falar conosco e com muita autoridade. Então eu não quero que ninguém perca essa live. Então aí, ó, vai mandando aí para todo mundo que você conhece. E não se esqueçam, tá? Ó, te dar um recadinho aqui do Emília Mo Brasil, tá? Se vocês foram lá no site nosso, 1 milhão de mulheres. Se vocês teclarem lá no browser de vocês, lá em cima, e colocar assim 1 milhão de mulheres, vocês já podem se inscrever para o evento que vai acontecer. Evento não, gente, eu falo que é uma assembleia solene. Evento a gente vai em muitos eventos, né? Mas quando a Igreja de Cristo se reúne, sem denominações, sem placas, sem nomes, né? Realmente vai acontecer ali um ajuntamento, uma assembleia solene de Joel 2, né, de arrependimento, de jejum, de oração, onde a gente vai estar juntos clamando pela nossa nação. Então nós queremos vocês todos lá. O local ainda está lá com a prefeitura para ser assinado. Já já nós vamos falar para vocês aonde vai ser. Mas é assim, já se planejem, porque nós estamos aí, ó, 6 meses. Vai ser um dos ajuntamentos maiores do Brasil. Mulheres, homem, 1 milhão ali rendidos ao Senhor, clamando ao Senhor por arrependimento e um batismo de amor sobre a nossa nação. Então aí, ó, nós queremos todos vocês lá conosco, tá? Vão se programando. Vou convidar aqui os nossos. Aqui, já mandei o convite aí, doutora Karine, pastor Kedney, pastora Vivian, doutor Adriano também vai estar conosco. Gente! Gente, que time é esse? Que time é esse? Que honra! Gente, a honra é nossa. Eu nunca fiz live com 5 pessoas. Prometo que eu vou ouvir mais do que falar. Gente, nós temos os Esters, os Mordecai, os Mardoqueus aqui hoje. Que honra é ter essa live. Eu acho que é a primeira live que a gente faz com os Mardoqueus. Assim, incrível. Eu creio que o Senhor separou esse tempo aqui pra gente hoje. Né, vai ser assim do alto, o Senhor está assim com os céus abertos aqui sobre essa live. Então compartilhe aí com quem você conhece, porque eu creio que o Senhor vai nos encontrar aqui hoje de uma forma tremenda. E como é que vocês estão? A pastora Vivian, o pastor Kedney estão em Dallas aí, né? São incríveis, fazem parte aí do CFNI. Fala um pouquinho de vocês aí pra gente. Vão se apresentando aí primeiro, para o pessoal conhecer vocês. Dá um alô aí. Eu vou deixar o Mordecai falar. Ai, ó, Mordecai introduz Esther no palácio, né? Então vai lá, Mordecai. Eu não sei se o pessoal do A Million Woman sabe, mas eu fui premiado como um dos primeiros homens que fala mais do que a esposa. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu vou falando, enfim. Mas pra gente é um privilégio, né, estarmos aqui. Eu não sei nem onde que tá hoje Lu, porque Lu hoje não tem... Eu sempre falava com ela, ela estava na Geórgia, mas agora eu já não sei mais. A Lu, cada hora eu falo com ela, está em Brasília, está em São Paulo, está aqui nos Estados Unidos. Eu estou na cidade do avivamento, São Paulo, gente, onde no dia 25 de outubro vai acontecer o maior ajuntamento assim, da terra, né? Porque não vai ser só o Brasil, vão ser as nações que vão estar aqui. Assim nós cremos. Eu tenho certeza. Bom, sou o pastor Kedney, sou pastor aqui em Dallas.
Sou pastor de uma igreja local que se chama Lighthouse Church e também sou diretor da América Latina no Christ Ordinations Network, que é o braço e instituição de reconhecimento ministerial nos Estados Unidos, do CFNI, e de network do CFNI. E sou casado com essa bênção de mulher aqui, que é a pastora Vivian. Amém. Esse é o meu Mordecai. Gente, Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos agora mais conectadas do que nunca, né? As meninas, aí a gente tem verdade. oração toda semana, né? A gente está sempre envolvido com os eventos, com os ajuntamentos, né? Propagando aí esse grande ajuntamento do dia 25 de outubro. A Lu tá agora no Brasil, mas já tá correndo para Dallas ainda esse final de semana. A gente vai ter um ajuntamento grande de pastores, vão ser mais de 270 pastores aqui reunidos em Dallas. Esse final de semana vai ser bênção aqui, né? Essa próxima semana a gente vai ter essa ordenação pastoral de pastores, né? Muitos pastores brasileiros que estão vindo. Está tendo também a ARC Conference, que também reúne assim, pastores do mundo todo, tudo aqui em Dallas. Então, assim, essa semana vai ser realmente uma semana profunda. Aí, amiga. Abençoada. Nós vamos sentir. Só precisa o ano que vem tá chegando. O ano que vem tá chegando. Aí. Mas o pastor Kedney e a pastora Vivian, eles fazem um trabalho lindo ali nessa ordenação de pastores brasileiros, né? Aqueles que têm um chamado mesmo para ministrar na América e receber esse certificado, né? Então, assim, é lindo o que vocês fazem, assim, dando essa a autoridade já tem, né? Mas só dando realmente, assim, esse selo aí para eles. Que é uma legalidade espiritual mesmo, né? É isso daí, com certeza, uma legalidade. Bem colocado, pastor. É uma legalidade espiritual. Então, assim, lindo o trabalho que vocês fazem. Muito, muito feliz de estar aí com vocês segunda-feira. E aí? E cá, gente, a doutora Karine Rizardi e o doutor Adriano Rizardi. Que casal, gente. Eu conheci a doutora Karine ano passado. Ela se tornou uma amiga incrível na minha vida, uma mulher que tem impactado vidas, muitas vidas. Gente, ela acabou de lançar o livro dela, Feminina. Cara, não tem que comer, mas você não tem não para mostrar o seu livro? Sabe que eu tenho, Flor, e tá pertinho, vou te mostrar. Gente, vocês têm que adquirir esse livro, né? Como você leva. A Cá vai falar um pouquinho também dela aí, desse livro, um pouquinho antes da gente começar o nosso assunto aqui hoje, Quebrando Ídolos. A gente está com muitas expectativas, como eu falei, para aquilo que Deus já vai fazer aqui também. Mas fala aí, vou passar para vocês falarem um pouquinho aí da gente, de vocês. Para quem não nos conhece, né, para poder nos situar, amor, fala aí. Nossa apresentação, nós moramos no Paraná, né, Brasil. Sou advogado, Karine psicóloga. Procuramos servir a igreja local com todo o nosso afinco e empenho. Por uma questão de chamado divino, né? E casado com essa princesa aqui que me deu de presente 3 filhas, lindas filhas. Então a gente procura aí estar vivendo de acordo com a vontade do Senhor, realmente pensando na vida eterna, tentando mudar o meio que a gente vive, né? Amém. E o mundo que a gente vive também. Esse é o nosso Verdade. tempo. Amém? Amém. Gente, eu tive a oportunidade de conhecer os dois. É tão lindo ver esse relacionamento, né? Um casamento sólido mesmo, com essa família que não só fala, né? Mas vive aquilo que fala. Então, assim, é uma paz, uma transparência muito grande em vocês e que mais, né, casais também possam viver isso que vocês vivem. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui, Lu. Estou muito feliz porque a gente ama demais a vida da Vivi e do Kedney. A gente ama demais a tua vida. É verdade. E a alegria de poder saber, gente, que aqui temos 2 homens. Lu, assim, eu fiquei assim com receio. Falei, gente, o que vai dar 5 pessoas falando ao mesmo tempo? E eu sei que de nós 5, eu e o Kedney somos os mais falantes, né? Mas a minha sensação foi assim, que bênção poder... porque a Million Woman, a primeira coisa que ela fala a pergunta que as pessoas fazem é também para os homens?
Acho que é importante deixar isso claro, gente. Isso. Nós, já aproveitando, entrando no assunto, quebrar ídolo é quebrar essa história de empoderamento feminino, de nós vermos tantas vezes assim a mulher estando dirigindo à frente de tanta coisa e a figura de autoridade masculina ficando atrás. Não estamos falando contra isso, mas nós precisamos entender o que é uma coisa equilibrada, né? E a presença dos, não só do Adriano, do Kedney, mas de todas as pessoas que a Lu vai fazer a partir de agora, lives até o encontro do dia 25 de outubro, eu acho que é a representação do respeito da figura masculina para a bênção de tudo que uma Esther vai fazer e realizar através do Espírito Santo. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Nós estamos muito felizes. Não, honrados demais de ter vocês aqui. Como eu falei, adquira o livro da Kai, gente, porque ser feminina é ser leve, né? Aí, ó. Verdade. E aonde que eles podem comprar esse livro, cara? Tá na Amazon, tá na Tá na Editora Amazon. Vida, Ótimo. tá na Mercado Livre, Shopee, tá todas essas lojas. Feminina. Sim, Mas exatamente. a Ká já deu uma introdução aí muito boa, né? Mas vamos conversar um pouquinho hoje sobre quebrando ídolos, né? Quando a gente fala sobre ídolos, eu penso assim, quais são os ídolos da nossa geração, né? Que têm se levantado nesse tempo, até mesmo, né, contra esse os milênios e essa geração que está aí, porque são muitos, né, que a gente vê. E quando a gente fala de ídolos, né, eu quero assim colocar aqui de início que ídolo é tudo que a gente coloca no lugar do Senhor. Tudo que toma o lugar do Senhor na nossa vida, tudo que a gente presta uma adoração, a gente presta um temor ali que realmente não é o Senhor. Então, isso pode ser mesmo em forma de, como a gente fala, de estátuas, né? Como a gente viu lá, né? Desde o início em Êxodo, a gente vê ali que eles construíram um bezerro de ouro. Né, eles não tinham líder, eles queriam um líder, e para isso, né, eles arrumaram uma solução, se revoltaram, né, o povo de Israel rebelde ali. Moisés estava lá em cima, coitado, né, escrevendo as tábuas da lei, e daí quando ele desce, ele se depara, né, com uma nação ali realmente rebelde. Então a gente vê que isso realmente começou desde o início, né, a gente vê como se diz, esse desejo, essa vontade de ter alguém para adorar, né? E eu acho que isso acontece realmente quando a gente não conhece ao Senhor no íntimo, né? Que a gente tem aquela intimidade com o Senhor, porque quando a gente tem isso, quando a gente estabelece esse relacionamento com Deus, a gente não quer adorar mais ninguém, a gente não quer adorar mais coisas algumas, mas a gente vê e a gente se depara com isso. Mas eu acho que hoje, nos dias de hoje, né, essa questão de estátuas não tem nem sido o maior desafio que eu creio dessa geração, né? Mas nós vemos muitas coisas aí, como diz respeito, né, a ídolos que a gente coloca às vezes em dinheiro, né, como forma de dinheiro, como forma de ministério, como forma de redes sociais, como forma da gente mesmo, né? Eu falo sempre isso aqui, eu tenho falado que é um egocentrismo que às vezes, né, acontece, está atacando muito a nossa geração, né? É tudo sobre mim, é tudo para mim, tudo se realmente envolve ao meu redor. E eu creio que isso está se agravando a cada dia mais, né? Esse espírito narcisista que a gente pode falar aqui, né, Cá? Um pouquinho que a gente pode começar com isso. Eu creio que assim no seu consultório provavelmente você tem lidado com situações assim. E eu creio que nós, assim, nós temos que entender o que isso gera, né? E assim, como que isso tem danificado o corpo de Cristo, porque é dentro da igreja mesmo que a gente tem visto isso, né? Não é fora só, é dentro do corpo de Cristo. A gente está assim lidando com esse espírito da idolatria em diferentes esferas que a gente pode ver também. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso aí, como que esse ídolo do comportamento narcisista, cá, tem atacado a nação e o que você tem visto assim que também é, Declaradamente, de- né? isso, fala um pouquinho pra Sabe gente. o que eu vou falar, Lu? Eu realmente, se eu tivesse que resumir em uma frase, eu diria o seguinte: nós estamos sendo convidados diariamente, estamos sendo treinados para sermos narcisistas, mesmo as pessoas mais morais e religiosas.
Então, se nós não. A primeira coisa que eu diria, não vamos negar a verdade, vamos admitir, nós temos ídolos. Eu acho que eu amo aquele livro lá vocês já leram lá o Deuses Falsos, do Timothy Keller, que ele fala assim, ó. Ele fala o seguinte: não tem como matarmos ídolos. Nós temos como substituí-los. E as escolhas de substituição precisam ser escolhas construtivas para a nossa vida, porque é como se todos os dias eu tenho que ir lá e matar aquilo que me convida para me idolatrar, me seduzir, para me encantar. E assim, parece que se você não acompanha isso, você está muito desencaixada com essa realidade. Hoje mesmo, gente, uma pessoa me manda mensagem falando: Karine, você não quer que a gente te assessore nas redes sociais, né, para deixar um negócio bem profissional, com paleta de cores? Eu falei assim: gente, eu não quero. Eu sou essa, eu sou assim. Eu não quero paleta, eu não quero profissional. Eu não quero ficar escrava de nada. E esse convite que já está, não é a primeira, não é a 10ª pessoa que me faz esse convite, ele vai ter sempre um não na minha resposta, porque eu não sinto, eu recuso de ficar num lugar de escravidão. E o ídolo, ele se torna, a pessoa, ela fica parecida com o ídolo que ela idolatra. A Bíblia fala isso, né? É isso aí. E a sutilidade, gente, a gente tem que admitir. Nós temos, e eu preciso nomear qual o ídolo que me cerca, é esse. Ok. Quais cuidados eu vou levantar, que paredes de blindagem emocional eu vou ter, para eu não ser pega por isso, para não cair no erro de todo mundo, disfarçado por religiosidade. Mas posso ir um pouco além, porque quando a gente fala de ídolo, de dinheiro, de algumas coisas que nos cercam, para mim hoje, eles já são quase que ídolos seculares não, marginais, estão ao nosso lado. Por quê? Hoje, quando eu estava viajando, a Karine falou: vamos fazer uma live. Eu falei: sem problema, sobre ídolos. Aí me veio à mente a estátua de Nabucodonosor. Nabucodonosor fez uma estátua para si, de aproximadamente 27 metros de altura. E aí eu comecei a lembrar, e comecei dirigindo ali sozinho, e comecei a pensar o que é na nossa geração, qual é o ídolo da nossa geração, como a Lu mesmo falou. E de fato, só me vem uma coisa à mente, assim, no longo da história, como a Lu mesmo falou, são ídolos de toda a natureza, porque quando Deus nos criou, Ele colocou dentro de nós o desejo de adorar. Agora, aonde eu vou canalizar isso, né? Ou para uma estátua, ou para o dinheiro, ou para um carro, ou para a beleza. Mas a nossa geração vive uma situação ímpar, né? Que é uma autoadoração. É sobre si mesmo. Aí, assim, como se fosse a palavra que foi usada, o narcisismo. Eu não queria nem usar essa palavra, mas eu acho que é a que mais cabe. Como, por exemplo, aqui me vem à mente as redes sociais, né? A Karine estava dizendo de rede social. As pessoas antigamente faziam uma matéria sobre algo de peso, de valor, olha, publicação de um livro e tal. Hoje todo mundo tem uma publicação, tem a sua página, correto? Aí você vai fazer a seguinte pergunta: tá, mas sobre o que é a sua página? O que ela vai agregar ao mundo? É sobre mim mesmo. Exatamente. Eu estou me celebrando. Entende? Então, eu fico pensando, hoje, olha o perigo, nós estamos sendo... Nabucodonosores? Se eu convidar todos nós, assim, a igreja de hoje, vamos lá fora, vamos ver o que a gente encontra, possivelmente a gente encontra uma estátua de nós mesmos. Eu falo do ser humano em si, aqueles que não estão tomando cuidado, uma estátua muito maior do que 27 metros quadrados, metros de altura. Então, é uma situação que eu fico pensando, seríamos nós marionetes na mão de Satanás? Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Desculpa. O iPhone, dando os pitacos dele. Estamos sendo convocados por Satanás para nos adorarmos? Essa é a frase que eu gostaria que a gente meditasse. Uau. Estaríamos sendo convocados por Satanás para nos adorarmos? É uma coisa que eu fiquei em parafuso ali agora à tarde pensando.
Anota aí, gente, coloca nos comentários essa frase aí, porque essa frase aí é para não esquecer. Fala de novo, doutor Adriano. Seríamos nós convocados por Satanás para nos adorarmos, Que né? bonito. Uau, A frase forte. de hoje, né? As frases motivacionais. Você pode, você é o senhor de si mesmo. Você é a melhor versão de você mesmo. Essa daí, é verdade. Você é a melhor versão de si mesmo. E aí é o seguinte, a minha preocupação, me permita, né? É que hoje não se tem mais distinção do que é mundo, do que é igreja mais, né? A igreja, eu sinto que ela passa por um momento nebuloso, assim, porque ela não consegue mais se achar na identidade. Por quê? Ninguém mais sabe o que é certo e errado, porque tem deixado muito a Bíblia de lado, que para mim é o que é algo mais esclarecedor, e tem vivido regras, padrões de um mundo onde olha, você precisa ser bem-sucedido, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. Mas a gente lembra que o mundo jaz no maligno. Então, se eu for querer me amodar 100% com o mundo, vai criar uma bagunça terrível. Né? Eu até Entende? quero, com certeza, eu quero até te pedir, Lu. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você está 26 e você não faz 27 anos nos Estados Unidos. E você tem visitado o Brasil. E eu queria ouvir do teu coração o que mais te impactou, que te assustou na vinda para o Brasil para ver como que nós estamos aqui na igreja hoje. Falando sobre ídolos, eu queria ouvir o que está dentro de você sobre isso. Não, realmente é assim, para mim tem sido bem desafiador, porque envolvida, né, na cultura americana por tanto tempo, a minha igreja local é americana, então assim, eu fiquei muito distante do Brasil por vários anos. E assim, essa volta tem me causado assim muita, vou te falar assim, de coração e transparência, muita tristeza, porque eu vejo que é uma briga por ego e vaidade e poder no Brasil. E isso tem me deixado até assustada, e eu, assim, num lugar de orar muito pela nossa nação, porque, nossa, o Brasil tem tantas profecias, né? O Senhor tem já liberado por ano. Se for ali no site do Emília Roma Brasil, porque agora está em português, vocês podem só colocar 1milhãodemulheres.com e vai lá para o site nosso. Você vai ter uma aba ali que vai te mostrar todas as profecias que o Senhor já liberou sobre a nação brasileira, né? E a gente vê que, às vezes, por ter, né, realmente ido para um lado meio desviado, por dizer assim, a gente às vezes se perdeu, sabe? Então eu creio que o Senhor está chamando a igreja para voltar de novo. Eu creio que é uma volta ao primeiro amor, como fala em Apocalipse 2, né? Ali Jesus tem ali, a gente tem 7 igrejas, né, que ele fala, e uma delas é a igreja de Tiatira, e fala que ela fazia tantas coisas certas, né? Mas uma coisa, né, ela tolerava. Eu fico perguntando para nós hoje, né, o que o Senhor, se ele fosse escrever uma carta para a nação brasileira, para a igreja brasileira, como seria essa carta? Qual seria essa carta? O que o Senhor tem visto na nossa nação? Certo, a gente tem feito tantas coisas incríveis, né, para o Senhor também. Mas o que está entristecendo o coração do Senhor nesse tempo? Né? Quais são as coisas que realmente ele tem falado assim? Arrependa-se, 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 né? Porque ele fala: se você não se arrepender, eu vou, né, te vomitar, vou vomitar você da minha boca. Mesmo que a igreja estava fazendo tantas coisas certas, né? Mas tinha algo que o Senhor não estava tolerando ali. Uma coisa que eu tenho contra você: você tolera o espírito de Jezebel. Né? E pelo que ele fala ali, o espírito de Jezebel estava dentro da igreja. Né? Então, assim, se torna até uma idolatria também, né? Quando você se dá a um espírito como esse, você está fazendo o que o espírito está te mandando fazer, você está se rendendo, né? Você está entrando em acordo com aquele espírito. Então, eu falo assim, eu creio que há chegado um tempo, a nação brasileira, ela está sendo convidada para o arrependimento, sabe? Eu creio que o Brasil ele vai liderar o maior avivamento da terra. Existem profecias, e eu creio que o Brasil vai.
Até mesmo o Luingo, que é o idealizador do Emília Muma, ele fala isso. Ele fala que o Brasil vai liderar o maior avivamento da Terra. Mas eu creio também que tem certas coisas que a gente não pode fechar os olhos mais. A gente tem que entender que chegou um tempo de realmente ser liberto, né, de ser curado, de voltar os caminhos do Senhor e realmente se livrar, né? E como a gente está falando aqui hoje, os ídolos, e como o Adriano colocou muito bem aí, eu creio que a mídia social facilitou muito isso, né? Hoje são as fotos mostrando a cada 10 minutos o que a gente está fazendo, né? Eu estou aqui, eu estou ali, olha a minha face, olha isso, olha aquilo, são selfies, é o perfil no elevador, é na rua. Então, assim, eu acho que isso facilitou demais, né? Como ele falou também, o perfil do Facebook, o perfil do Instagram. Você vai lá, o que que você vê? Será que é só sobre mim? Será que é só sobre o que eu faço? Né? Então, acho que a gente tem que tirar um momento agora para a gente dar mais atenção a isso. E, assim, eu vejo que há uma vontade de mostrar para o mundo quem eu sou. E eu acho que isso tem a ver com identidade. Eu creio que há uma crise de identidade na igreja hoje, né? Eu creio que o espírito de orfandade, né, principalmente, eu creio na nação brasileira, aí a gente tem ídolos que a gente colocou às vezes como pai da nação, né? E que na verdade não é, a gente só tem um pai, que é o Senhor. E quando a gente entra em concordância com isso, a gente, né, eu creio que como nação, às vezes a gente perde uma identidade que foi dada a nós. O Brasil, gente, o Brasil tem tantas coisas lindas e tantas maravilhas para serem vividas que o Senhor já declarou. E eu creio que, mas existe uma cura que o Senhor quer trazer para a igreja. Eu falo que a maior crise na igreja hoje é a crise da identidade, o que gera também com isso uma idolatria, né? Eu acho que a idolatria, se a gente for realmente na raiz ali, é realmente essa crise da identidade que precisa ser curada, né? E eu creio também que o pastor Kedney e a pastor Vivian pode falar um pouquinho sobre isso para nós, assim, como pastores, né? O que vocês têm visto nessa área, né? Principalmente quando se trata, né, de idolatria, de identidade, né? Aqueles que estão ainda vindo para o Senhor, né? Esse processo que eles passam, mas aqueles que estão há muito tempo, que às vezes também estão desviando. O que vocês têm visto hoje no corpo de Cristo em relação a isso? Eu acho que você começou a live de uma maneira muito pertinente para isso que nós vamos abordar, que você citou uma passagem onde o povo teve um problema quando iniciou uma adoração que não era ao Deus vivo. Só que quando você contextualiza, e a Karine sempre nos convida a contextualizar a coisa toda para que a gente possa entender. Então, nós estávamos falando de um povo que era o povo de Deus, Verdade. Porém, não era aquele povo que foi para o Egito, já era uma nova geração que nasceu no Egito e que vivia os costumes de onde? Do Egito. O Egito, tradicionalmente, era construído com a adoração de ídolos. Deus aqui, Deus ali, Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo. E essa geração que nós estamos falando, que foi para o deserto como Moisés, é essa geração que foi criada dentro desse contexto de adoração de ídolos no Egito. Ou seja, Adriano, você falou uma coisa muito interessante. Essa geração que caiu no deserto por adorar o bezerro de ouro, ela falhou porque ela normalizou algo que nós não podemos normalizar. Ou seja, a adoração de ídolos é uma opção. É uma coisa, não, é normal, isso acontece. Eles viveram esse contexto. Então, quando nós falamos que a igreja brasileira parece que ela se moveu, parece que ela perdeu uma identidade, o que nós vemos que está acontecendo? Nós somos de uma geração onde não tinha internet, onde não tínhamos redes sociais, onde a TV não tinha controle remoto, onde o portão não era eletrônico. Então, nós vivemos uma realidade. Essa geração, que o pessoal chama de a geração Z, é isso, né, Karine? É isso mesmo. Eles vivem uma outra realidade. Então, é nossa tarefa conduzir essa geração para que não caia nesse artifício que é velho do inimigo. Nós estamos falando do povo do Egito, lá nos primórdios da humanidade. Ou seja, o inimigo não mudou as estratégias. Não. Ele pode ter mudado o tipo de ídolo, mas ele não mudou as estratégias. Ou seja, a pessoa chega... Na verdade, ele nunca muda, né? Ele nunca muda, ele não se reinventa. Ele não é criativo.
não é mas criativo. Mas Ele é não, organizado. Mas é organizado, exatamente. mas é muito organizado. E essa estratégia, ela atinge quem? No que nós podemos começar a pensar, no que nós estamos falhando, que os ídolos dessa nova geração estão entrando e estão derrubando como se fossem os bezerros de ouro da época que o povo saiu do Egito. Então, a estratégia é a mesma, o ídolo talvez tenha mudado, mas a estratégia é a mesma, só que também o remédio para isso é o mesmo. Se nós conduzimos a geração a ter intimidade com Deus, ou seja, Karine, aquilo que você espalhou na tua rede social, que é o quarto de oração, que é a busca, isso daí vai blindar o coração de uma forma que, por exemplo, eu e minha família, nós temos muito claro que o problema não é o dinheiro. Só que a grande avaliação que nós temos que fazer é: esse dinheiro vem da parte de Deus? Isso é Deus que está me abençoando? Isso daqui, como que eu vou usar? Poxa vida, Deus me abençoou com isso, eu posso abençoar o reino. Então o problema não é você ficar rico, não é você ter a vida abastada, mas o problema é... Exatamente. É isso aí. O problema é aqui dentro. É o coração. O problema é esse. O problema não é ser famosa na rede social. O problema é que qual que é o propósito? Onde que está a barra e o limite que vai me impedir de passar essa linha que Deus não quer que eu e você passe? Que Deus não queria que o povo ali que foi liberto do Egito passou. Então, o segredo está quando nós blindamos o nosso coração e mente. A Bíblia tem um versículo aqui que Paulo falou com muita propriedade, e Paulo, já naquela época, já dizia o que são os ídolos. Acho que vai ser pertinente você ler, meu amor. Aquele de Colossenses. De Colossenses. É muito legal esse... Na verdade, eu ia ler um versículo, mas eu vou ler alguns versículos antes para a gente entender o contexto, que Paulo ele está dando instruções para a nova vida em Cristo. Né? Então, a gente deixar o que era da vida antiga, a vida no mundo, e se amoldar, né, para essa nova vida. Então, é lá em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida. Então é uma vida, né, que ficou para trás. Agora o que importa realmente é Cristo. E agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Agora olha o versículo 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. Olha isso. Então, olha aí o que Paulo cita. Ele já deixa bem claro que, olha, fica atento com o que está dentro do teu coração. E afaste-se dessas coisas que são as mesmas lá de trás, que atingem o povo hoje do mesmo jeito. Mudou o ídolo, mas não mudou a estratégia do inimigo. Mudou o ídolo, mas não mudou o remédio. Então, eu acho que quando nós começamos a pensar isso, eu acho que fica muito legal. Agora a Karine vem e contextualiza isso, porque... Eu vou lançar uma pergunta. Vocês acham que o ato desse convite que a gente está vivendo de nos idolatrarmos, vocês acham que isso é mais perigoso do que você migrar para ídolos, vamos lá, pornografia, jogos, qualquer coisa que vocês incluam aqui, tá? Aqui, ó. Porque eu acho que quando você se auto-idolatra, você automaticamente vai para todos esses ídolos. É o que eu quis falar antes, eles Mas levam. vocês acham que ele é a porta de entrada? Você se auto-idolatrar, ela abre para outros ídolos? Ou vocês acham que dá tudo na mesma? Que tem a ver com olha só, a queda de Satanás aconteceu como? Do Lúcifer, né? Quando você faz isso, eu estou falando assim, estou representando mais espiritualmente, quando você faz... Olhar altivo. Pronto. Como a gente tem que cuidar com as sutilezas, né, gente?
Porque, É. por exemplo, eu vou dar duas palavras que nós precisamos cuidar bem na prática, no dia a dia. Você tem a tua rede social, às vezes a pessoa fica 2, 3 dias sem falar nada lá. Vocês estão na América, vocês são bem mais saudáveis que os brasileiros em rede social. Vocês acham absurdo o que a gente faz aqui e vocês estão mais saudáveis que nós. Mas o que acontece se a pessoa ficar 2, 3 dias sem se manifestar? Primeira coisa que eles falam, gente, me desculpa, eu tô quieta por aqui. Quase que eu tô pedindo desculpa porque eu tô Uau. ausente. Primeiro, você não tem que pedir ausente, o teu cérebro tem que resetar, tem que oxigenar, você tem que sair fora mesmo. É. Segunda Eu vou coisa, sair da rede social, vou ficar off por uns dias. Você tem que avisar você também. avisa exatamente. Ou se você não se manifesta, parece até que você tá triste, sei lá o quê. Como se a gente fosse, não pudesse estar. E a outra sedução sutil é a pessoa achar que ela é tão importante e por isso ela precisa ser presente. E aí vem Paulo que derruba. Não pensem em vocês mais do que realmente vocês têm que pensar, porque realmente a gente não é. Tem uma opinião elevada sobre si. A gente é digno de misericórdia, Senhor. E É eu isso, amo o Karine. William Woman porque ele fala sobre arrependimento, que é a porta de Isso. entrada para mudança de comportamento. Talvez É uma isso nova aí. reforma comece aí, né? Olha, nós estamos usando a rede social aqui. Qual que é o propósito? Isso é lindo. Isso é benção. Vocês estão entendendo? Agora, por exemplo, esses dias, olha como é sutil, gente. Vou usar um testemunho pessoal. Esse dia eu fui convidado por um grande podcast que está indo muita gente famosa para participar desse podcast. Eu fiquei muito feliz. Falei, puxa, glórias a Deus. Falei para a pessoa, eu aceito. Só que eu fui orar à noite, gente. Ai. E Deus falou forte no meu coração. Falou assim, você vai, eu não. Então, Não ali era tempo, né? Que Deus falou assim, É. não é tempo. não é tempo de você fazer isso. Você vai, mas eu não estou indo se você for agora. E Deus falou comigo. Então, ou seja, eu tinha aceitado o convite. Eu tinha falado assim, poxa, mas aí entra o filtro que nós precisamos ter, que isso é muito pessoal e interno, que é a intimidade com Deus. E a intimidade com Deus fez eu fazer assim, ó, pum! E como é que você se saiu dessa situação? Eu liguei para a pessoa. Elegantemente. Não, Eu mas liguei para a pessoa, fui muito sincero. Liguei e Não, falei assim, olha, parabéns, Kelly. muito obrigado pelo convite. Sensacional, estou muito honrado, mas eu não vou participar. eu tiro o chapéu porque essa é uma preocupação, assim, porque, veja bem, a gente fica pensando, puxa, mas eu não quero desagradar aquela pessoa, e Deus te deu uma direção. E hoje, nós ficamos, às vezes, em cima do muro, porque, assim, nós temos uma direção, mas a gente está tão bombardeado por informações de que nós precisamos cumprir um papel, nós não podemos sair, temos que dar satisfação quando sai de uma rede social, que a gente não sabe, às vezes, o que é certo e o que é errado. Se você não estiver muito atento, o feeling com Cristo, você fala, eu vou para não desagradar. Mas aí a gente agrada, veja bem, nós agradamos o mundo e desagradamos ao Rei dos Reis, que por intermédio dele, enquanto eu o agrado, ele vai me dar, ele vai me enviar, como dizem em Provérbios, pessoas para serem salvas, ele vai me usar como instrumento de vida, mas eu preciso passar por ele, né? Eu não posso desviar da pessoa de Jesus. É isso. Né? Esse é o grande segredo. E o movimento A Million Woman, no meu coração arde quando a Karine, eu estou nos bastidores ali, clamando, orando, pelo seguinte, porque eu acho, vem ardente assim, nós passamos por uma reforma, né? Por Lutero, mas eu sinto que é quase o momento de uma nova reforma. Com certeza. Né? Assim, porque realmente, puxa, não podemos viver dessa onda para o resto da vida. Quase que é um clamor mundial de uma nova reforma. Verdade. É verdade. Posicionamento tal. E um movimento como esse, eu quero clamar ao Senhor que Ele já em nome de Jesus, já esteja desde agora abençoando seus anjos, que prepare o lugar, que faça realmente uma redoma aos 4 cantos, para que seja próspero em nome de Jesus. Porque é desses movimentos que a gente começa a ver realmente novidades aí, né? Porque às vezes a gente vê, né, é muito fácil a gente fazer algo só por fazer quando Deus não nos pediu para fazer, né? Eu gostei muito do pastor Kedin colocou, porque é uma ótima pergunta, né, para fazer. Por que eu estou fazendo isso? É para quem? Né? E quem vai ter a glória? Então, se não for pelo Senhor, se não for por Ele, se não for do agrado dele, então não tem, gente, realmente o porquê fazer.
né? Então, assim, porque as coisas estão andando muito rápidas, né? Eu quero voltar um pouquinho no passado. A gente tem, assim, a facilidade de aceitar coisas, porque todo mundo está fazendo, a gente vai fazer. Mas Uhum. não é porque todo mundo está fazendo que o Senhor quer que a gente faça. Eu também recebi um convite em outubro para fazer um. E não era o tempo, entende? Mas eu disse, não, não é o tempo ainda. Então, assim, eu creio que o que nos leva, né, até esse temor com o Senhor é realmente o que ele fez, é ter intimidade com o Senhor e ouvir. Porque aí ele teve que matar a carne, porque mesmo que ele, se ele quisesse, o Senhor já tinha falado não. Eu acho que esse é o ponto. Será que nós somos Boa. realmente fortes para quando o Senhor falar não para algo, nós não fazermos, mesmo que seja tão fascinante? E Até mesmo. obediência própria, Se né? Deus não Olha, o fortalece. maior desafio que a gente está tendo para o Brasil, para vocês, falando bem honestamente agora, é dizer não para as coisas que até são boas nos olhos dos homens, mas que o Senhor não agrada e não é da forma que Ele quer fazer. Talvez seria de uma forma muito mais fácil para a gente, mas Total. não é como o Senhor quer fazer. Então, assim, é matar a carne e dizer assim, não, não é dessa forma. Então, assim, eu creio que quando a gente está com os olhos no Senhor, quando a gente está realmente, né, em comunhão com Ele, nós não nos dobramos a nós mesmos. Nós não nos dobramos a esse espírito que tenta nos iludir, né, para dizer que aquilo ali vai ser algo bom para a gente fazer, Uhum. que vai nos trazer fama, que vai É nos colocar, imperdível. que vai ser imperdível, que vai nos levar, né, em outros lugares. Então, assim, eu acho que é o maior check-up que a igreja precisa entender hoje, né? Nem tudo que nós queremos fazer é do agrado de Deus. E tem que estar sobre a direção e a vontade dele, porque o inimigo vai querer nos induzir a todo tempo para nós nos adorarmos, né? E volta para esse espírito mesmo. Ele nos engana com esse espírito egocêntrico. Eu gostei do que a pastora Vivian colocou, porque lá em Gálatas 5:20 fala a mesma coisa. Essa ambição egocêntrica, né, para ficar longe dela. E eu Sabe o que eu creio. mais amo nos bastidores do Amília Woman? Vou contar Ah, bastidores do Amília Woman agora. então conta. Nós vamos fazer um podcast, bastidores do Amília Esse, Woman. eu amo Bastidores. Mais esse. legal. Vamos falar Esse sobre vai ser o bastidores, legal. gente. O Fala, pastor. bastidores, Karine, sabe o que é? É uma briga para não aparecer. Eu nunca vi isso. É. Gente, é É uma verdade. briga. Eu falo, não, não, Gente, não, eu não quero, eu não eu posso, Olha, não não, não sei. vou. Isso aí é até um recado, gente, para quem está assistindo. Observem que toda live divulgada, a Lu não deixa aparecer fotos. Só tem os nomes das pessoas. é. Uhum. Vocês entendem? E tem uma frase aqui que eu quero deixar bem ressaltada, que eu acho que resume muito do que vocês falaram até Olha, agora. quem tiver atento, escreve aí. Escreve essas frases que não fica Escreve, Escreve. gente, porque registrada, gente. essa é uma lei para mim e para Adriano. Vocês serão reconhecidos Pelas suas renúncias. pelas suas recusas. Eu Uau. vou Uau! dizer para vocês uma coisa. A Lu tem um título, presidente do Amilhão. Como que a Karine vê a Lu? Eu vejo a Lu, uma mulher eleita por Deus, uma Esther para o meu país, tá? Verdade. Mas aonde que eu ganhei o coração, que a Lu entrou no coração? Quando ela recebeu quilos de coisas aqui do Brasil, de coisas que ela poderia aceitar e fazer, e ela chega para mim e fala assim, Karine, eu vou fechar meu Instagram por uns dias porque eu preciso ouvir o Senhor. Gente, Eita, vocês glória. analisam por quê? Porque ela estava antenada com o espírito. Porque estava vindo. Gente, vocês não têm noção do que acontece por trás. Vindo 500 e 1000 convites e pessoas e buzinada no ouvido e informação. Ela falou, eu vou ficar quieta, eu vou desfazer meu Que Instagram. benção. Como que eu tenho a Vivian no meu coração? Pela recusa dela de aparecer. Nós tivemos na casa da Trina Tyrus, a Lu estava lá com a gente. A Lu é testemunha e vai dizer que eu não vou poder mentir ou aumentar. Todo mundo retratando, tirando foto. A Vivian estava lá sem foto, só servindo. Todo o povo que Verdade. estava lá É uma junto na querida casa essa mulher. da Trina. E eu fui na igreja dela e quando estava todo mundo lá fazendo, ela estava indo buscar a vassoura. No dia que a gente recebeu a ordenação. Mentira, não era na tua igreja. Era lá no CFNA recebendo a ordenação, a Lu recebendo também. Aonde estava a Vivian, foi lá pegar a vassoura para limpar enquanto todo mundo estava lá. É É recusa. verdade. Aonde que eu admiro o Kedney?
O Kedney com 102 milhões de convite para ele Vários brilhar, acontecer. E o Kedney é bom de fala, ele tem um dom da oratória nata, sem precisar, ele não se esforça para isso. Agregador. Mas gente, ele tem uma história de uma mulher famosésima lá que convidou ele para ir, ele mandou outra pessoa porque ele não sentiu direção, ou seja, ele recusou. Nós somos como Daniéis, nós precisamos ser Daniéis que recusa o banquete de reis. Esse é o resumo, nós seremos conhecidos por nossas recusas, e o Emílio Uma, ele vem com essa ideia. Meu Deus. Depois que eu e o Kedney, assim, a gente viveu muito tempo pelas nossas forças, né? Quando nós estávamos no Brasil. Mas quando o Senhor nos chamou para o Ministério Integral, então a gente passou por um processo de transformação para realmente viver pela fé. E uma coisa, assim, de lição que a gente tira desse tempo de aprender a viver confiando em Deus é todas as propostas que nós recebemos, desde, às vezes, mudar de uma casa, ou então as grandes propostas, um local para você trabalhar, coisas grandes, todas elas precisam primeiro passar pelo crivo do Senhor. Amém. Então, eu e o Kedney, a gente sempre fala assim, nossa, parece maravilhoso isso. Mas se Deus não estiver com a gente, eu não quero. Não quero estar nisso. Então, assim, uma das coisas que a gente sempre utiliza nesses casos, por exemplo, quando... Hoje nós somos pastores, né, dessa igreja grande aqui nos Estados Unidos, mas antes vinham as propostas e aí então vinha aquele sentimento, não, vamos nos portar como a super pessoa e vamos levar tradutores em inglês para nos auxiliar nessas reuniões. Aí eu e o Kedney olhava pro outro e falava assim, quer saber, nós vamos do jeito que nós somos. A gente fala pouco inglês mesmo. E é maravilhoso. Hoje, graças a Deus, melhorou. Mas naquela época a gente quase não falava. E a gente vai ser simples do jeito que a gente é. E se for na vontade de Deus, a pessoa vai nos olhar como nós somos e aí vai dar tudo certo. E que se não for na vontade de Deus, o Senhor já use isso como as barreiras para não dar certo. Entendeu? Então, assim, a gente aprendeu a ser simples, ser como nós somos e as portas que tiverem que ser abertas, o Senhor vai abrir, assim, simples como nós somos, sendo nós mesmos. Amém. É isso mesmo. Eu vejo isso em vocês, esse casal aí, super simples. E em eras, né, nesse tempo onde a gente está vendo, assim, que títulos, nomes, que as pessoas têm uma ganância para isso, né? Eu vejo assim, gente... eu tenho visto ultimamente, né? Quando você tira o título da pessoa, parece que ela perdeu a identidade dela. E a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo no Emílio Uma Brasil, né? A gente tem um time imenso e voluntariado e tudo é com isso. Por quê? Porque quando você tira um título de uma pessoa, parece que ela não está mais motivada a fazer aquilo que ele estava fazendo. Parece que não era para Deus. Talvez então, seja um termômetro, né? Um termômetro. Seria aí que você consegue, realmente, né, Lu, separar joio e trigo, né? É assim que você separa, mas eu vejo que tem um pensamento constante na mente das pessoas, né? O que vão achar de mim? Será que eles vão me celebrar? Será que eles vão me querer? Será que eu vou ser querido, amado? Né? Isso tem a ver, como a gente já falou, voltamos para a identidade. Então, o que a gente vive, né, na verdade, é uma crise de identidade. E essa, eu creio que você provavelmente vê isso muito no seu consultório. Né? As pessoas não sabem quem Deus é, não sabem quem elas são, né? E elas estão querendo agradar as pessoas e por isso começa essa idolatria a si mesmo. Né? Eu vou me tornar alguém, eu vou me parecer dessa forma porque aquela pessoa vai gostar de mim. Exato, né? E ela se molda. Aqui no livro do Feminino a gente colocou assim, ó. Estamos imersos em uma sociedade que cultiva uma obsessão por conquistas e desejos como se fama e reconhecimento fossem metas indispensáveis para a vida. Agora tem uma pergunta, porque eu sei que já está dando tempo e... né? Eu vou para uma pergunta contrária. Qual é o efeito de uma pessoa que consegue blindar a cabeça nessa parte dos ídolos? Qual é o efeito? O que ela vai viver se ela consegue se monitorar em espírito para que ela não seja refém, marionete do ídolo?
É uma só resposta e ela está em Gálatas. Ela vai ser livre, né? Para mim isso é liberdade. É liberdade. Você vai ser escravo, porque tudo que você, né, realmente se curva Bateu. para aquilo, você vai ser um escravo Tá daquilo que você estudando se bem a curva. Bíblia, hein? Aí cá tá testando a gente, hein? Parabéns. É Gente, a porque gente é um impulso para a saúde. Quem não quer ser livre? Que delícia falar, viu? Ó, eu gosto do jeito que eu sou, simples do jeito que eu sou, que nem a Vivian Muito bem. colocou. Como é gostoso essa. Gente, hoje, quando a pessoa me mandou a mensagem, eu pensei: será que existe algo de errado comigo? Eu pensei: será que existe algo de errado por eu não querer ter paleta de cor no meu Instagram? Eu não tenho vontade, eu não sinto vontade. Eu realmente, eu falei, eu me questionei hoje. Eu falei: será que tem um problema comigo? Que eu não tenho vontade de viver isso. Só que uma pessoa, eu tô pensando, eu tenho 45 anos. Agora eu tô pensando numa jovenzinha que começa a ter Instagram com 17. Será que ela com 45, ela já se moldou, ela viveu isso tanto que ela já nem vai se questionar isso com 45, porque ela já entrou nesse negócio. Se a gente não conduz, como que a Ednei falou, o povo para essas próximas gerações para blindarem a cabeça, Senhor, é só Deus na causa, né? é, O realmente movimento do Amelion ama, né? Posso falar só sobre os bastidores, um parênteses dos fala, bastidores, que eu acho tão fala, legal. Adriano. Bastidores, Amília Moura. Eu tiro Gente, o vocês vão chapéu, descobrir viu? agora. Não tem tantas fotos aí das lives e tal, tem realmente tentado, mas toda semana, Pastor Kedney, elas se reúnem para oração e a Karine coloca no alto lá em casa, e aí é muita gente, né? São 3 meninas, a gente vai e janta. Aí esses dias eu tô lá jantando e amém, amém, que a gente... Aí uma das irmãs, porque elas são fervorosas, cara. Daqui a pouco uma outra foi um testemunho de cura e A uma Gilmar. em Choque nome de mesmo. Jesus. Eu tava com o garfo assim. Falei, amém! Dei um pulo. Então são fervorosas e Você tá está aí o participando testemunho, né? das nossas, esse Mordecai, vocês estão Ó, eu participando tô das nossas. participando ali um pouco de longe, mas eu tô A participando Gilmara porque tá aí, tá ó. dela. Então, A Olha a Gil tá aí. Gilmar aí, ó. vocês A estão de Gilmara tá aí, parabéns. ó, Vocês estão de fervorosa. parabéns. Eu louvo a Deus por isso, por que motivação linda, linda que gerou no coração dessas mulheres. E eu acho que os homens, de fato, podem se ajoelhar para ser esteio, ser base também nessa caminhada. Não, eu creio que a gente precisa, né, voltar para esse lugar mesmo, de oração, de jejum. É uma convocação para a igreja, porque o Senhor falou que a casa dele seria chamada casa de oração. E eu creio que a gente tem se desviado desse lugar como igreja. E a gente precisa ter essa vida de oração e jejum. E eu creio que o Emilia Ruma está vindo aí para despertar, para convocar mesmo a nação para esse lugar em tempos de guerra, em tempos que as coisas estão indo, né, de uma forma tão incertas, vamos dizer assim. O único lugar que a gente vai achar resposta é nesse lugar de oração, de intercessão, de clamor. Eu creio que agora não é mais oração e intercessão, é um clamor mesmo. O Senhor está assim Uhum. esperando da nação um choro de arrependimento. E eu creio que esse movimento ele vem assim mesmo com esse convite para a nação. A Esther fez isso. Né? Esther, assim, naquele momento ali, ela foi assim desafiada a não ficar em silêncio mais. Né? Se ela ficasse em silêncio, o socorro viria de outro lugar. Né? Algo ia acontecer ali, ela ia morrer, a casa dela ia perecer. Então ela teve que se posicionar e a primeira coisa que ela fez, eu vou convocar um jejum e oração para todo esse povo aqui estar realmente corporativo mesmo, né? Orando e jejuando pela salvação dessa nação. E eu creio que esses dias o Senhor estava falando comigo, eu falei, Senhor, mas a nação tem tantos evangélicos, tem tantos católicos, a nação já está salva. Eu fiquei perguntando ao Senhor, né? E eu senti que o Senhor estava falando assim no meu coração, a salvação que tem que acontecer é dentro da igreja agora. Isso me, sim, realmente veio assim de um confronto ao meu coração muito grande, né? Porque eu creio que o Senhor realmente não está feliz. O Senhor, ele quer dar uma resposta para a igreja, mas ele também está esperando um posicionamento, né, de um povo. E eu creio que tudo que acontece, tudo que é transformado, como o Adriano falou, nós precisamos de uma reforma.
Nós vivemos umas ondinhas de avivamento, mas eu creio que o grande avivamento não vai acontecer até que a igreja passe por uma transformação e uma reforma. E isso eu creio que vai acontecer na nossa nação quando nós nos posicionarmos, nós orarmos, clamarmos, chorarmos, mas uma compaixão. Sabe, eu fico pedindo ao Senhor, derrama uma compaixão sobre mim, sobre para minha nação e para o povo brasileiro. A gente não pode mais só falar. A gente tem que levar isso muito a sério. Tem É que estar assim, é um espírito de ardendo. Amã, gente. É um espírito de Amã que está com um decreto de morte sobre uma nação. E assim, é o levantar de um povo e falando assim, não, isso não vai acontecer. Quem vai morrer é você. Mas se eu perecer, eu pereci, mas a minha nação vai ser salva. Então eu creio que cada brasileiro, cada brasileira, cada igreja tem essa responsabilidade perante o Senhor de realmente entender que esse lugar de oração, de tratar contra ir contra esses ídolos, né, que a gente tem assim lidado hoje para ser realmente quebrados na nossa nação. É por muito tempo que isso já está aí, ó, e a gente tem concordado, né? Como fala lá em Apocalipse, o que que você tem tolerado? O que que a nação brasileira, nós como povo brasileiro, temos tolerado na nossa nação e no nosso meio hoje? Não é tempo mais de tolerar. Eu creio que o Senhor está realmente pedindo uma resposta. E eu creio que o Milho Irmã vai ser assim Um um caminho, modelo. um modelo. Porque sabe o que que me perguntam? Gente, a pergunta que a gente mais tem: quem vai estar lá? Olha aí. Tudo a Quem vão ver. ser os Bem pregadores? brasileiro fazendo isso. Quem vão ser aqueles que vão estar ministrando louvor? E eu falo, quem vai estar lá vai ser Jesus. Amém. Vai ter Amém. céus abertos naquele lugar, o Espírito de Deus vai estar sobre nós. Nós não perguntam também sobre a programação. Não sabemos a programação, desculpa. Nós não temos ainda, como aconteceu nos Estados Unidos, foi assim. A gente não anunciou quem está lá. Nós estamos fazendo um convite para todos os pastores do Brasil, todos os líderes de louvores, para estar lá com a gente, clamando, adorando, porque eu creio que todos fazem parte disso, e vocês vão ver nas nossas redes sociais pessoas conhecidas e pessoas improváveis. Vocês vão Amém. ver isso o tempo todo, pessoas que não são conhecidas pelos olhos dos homens, mas são muito conhecidas no secreto por Deus. E, Amém. e esse ajuntamento que eu creio que vai acontecer desses dois, né, os conhecidos e não conhecidos, vai ser o que realmente vai gerar ali naquele lugar, gente, uma presença incrível do Senhor. Então, assim, estejam lá, mas não pense que vocês vão estar lá para ir ver uma pessoa, para ir ver uma banda, para ir, não, vocês vão estar lá numa Amém. missão de oração, de clamor pela nação brasileira, porque é o tempo, é a hora e o Senhor está nos convocando para isso. Nossa, E que realmente, Lu, não importa quem está no palco. Não, Eu tive o privilégio de poder estar em Washington, é isso né? mesmo, Assim, você estava lá. a minha chamada para Washington, eu estava em uma conferência aqui nos Estados Unidos de mulheres, de repente passou o vídeo falando sobre o A Million Woman, Lou Engle, eu nem sabia quem era o Lou Engle na época, mas eu fui tão tocada pelo Espírito Santo, pelo aquele vídeo, que eu não queria saber quem estava promovendo, quem que ia estar lá, o que ia acontecer, eu senti que eu deveria estar lá, fiz a minha inscrição na hora, e estive em Washington, no local que eu estava, como a gente estava com uma senhorinha bem velhinha, que era a mãe da Alda, a gente não podia estar ali na frente do palco, num lugar melhor, assim, para a gente conseguir acompanhar tudo. Então, a gente ficou bem ao lado. Então, a gente ia acompanhando. Então, muitas vezes a gente não conseguia ver quem estava, não conseguia ver quem estava falando, mas não importava, porque era a presença de Deus ali naquele lugar, era tão forte, era tão maravilhosa, a gente não conseguia parar de chorar, não conseguia parar de orar, a gente preocupada com a mãe da Alma, da Alda, que ela já tem acho que uns 80, 90 anos, e a gente super preocupada, tentando achar um lugar melhor para ela. Quando a gente voltou, ela estava tomada pelo Espírito Santo, falando em línguas e pulando. Aí eu falei assim, Alda, a gente está preocupada aqui, a sua mãe tá azeite, vamos desfrutar. E era assim a presença de Deus lá no local onde a gente estava, tinha gente da Austrália,
gente da África, era gente de tudo quanto é lugar do mundo. Até no avião, né, Vi? No avião. No avião. Depois, no outro dia, quando eu voltei aqui para Dallas, no avião, entrou um pastor, eu tenho até o vídeo, né? Depois a gente até pode colocar aí. Vamos colocar, sim. E aí eu lembro que eu entrei, fiquei quietinha, de repente levantou um pastor no avião e falou assim, quem aqui tava a Million Woman ontem? Aí um monte de gente gritou no avião, né? Muitas pessoas estavam voltando. E aí ele se apresentou, olha, eu sou pastor e eu gostaria que nós cantássemos, né, uma música de agradecimento a Deus por tudo que nós vivemos. E aí o avião foi tomado pela glória de Deus, gente. Ele começou a cantar aquela Thank you, Jesus, for your blood. E aí o avião todo começou a cantar. Que lindo! Depois, assim, foi uma pressa. Gente, eu não conseguia parar de chorar depois. Eu quase cheguei, assim, quase a viagem toda, eu chorando, assim. E não tinha explicação, era só a presença de Deus, né? E aí depois ele ainda fez um apelo, ele contou rapidamente o testemunho dele, né? Ele era alcoólico, todos os pecados que ele vivia, mas que ele encontrou Jesus e que esse Jesus estava disponível ali naquele momento, quem gostaria de aceitar. Nossa, gente, foi algo assim sobrenatural que a gente viveu em Washington, e realmente não era sobre palco, não era quem estava lá falando, porque eu na verdade fui ver depois no YouTube o que aconteceu, porque ali eu só desfrutei da presença de Deus, porque não importava realmente o que estava acontecendo lá no palco, mas era a glória de Deus que tomou lugar. E eu, como fiz parte também, assim, no background, no backstage, tudo estava acontecendo, esse era o coração. Esse coração, assim, desde o início, realmente, de só o nome do Senhor ser exaltado ali naquele dia. Ninguém que estava ali recebeu cachê, ninguém que estava ali recebeu, assim, nem nada para estar ali. Eles estavam ali porque realmente eles queriam fazer parte do que o Senhor estava fazendo na nação americana. E eles falaram assim, eu vou. Até um grupo que foi tão assim, não vou nem falar o nome, porque eles são assim conhecidos lá nos Estados Unidos, que falaram que eles falaram assim, nós somos tão tocados naquele dia que foi assim algo sobrenatural. E eles já falaram, eu quero ir no Brasil, eu quero estar lá com vocês. E muita gente se mobilizando aqui dos Estados Unidos, África, Europa, para dia 25 de outubro aí em São Paulo. Então vai ser um ajuntamento de nações, porque, gente, o que acontece no Brasil impacta as nações. E o Luingo tem falado que vai ser a porção dupla do que aconteceu aqui. E eu creio nisso. Porque a resistência, eu vou falar seriamente para vocês, a resistência que nós estamos sentindo no mundo espiritual e no natural também tem sido forte, desde que nós dissemos sim para isso. Então, assim, eu creio que o Senhor vai romper, Ele vai fazer maravilhas na nossa nação. Esse posicionamento é agora. Nós sabemos que nós temos um ano de eleições ano que vem. Nos Estados Unidos, né, eu creio que impactou até mesmo as eleições lá. Nós oramos, foi decretado lá quem seria o presidente. Essa pessoa que esse profeta também, ele está com o coração no Emília Mama Brasil para estar com a gente. Mas eu te falo que mudou a história da nação. O povo se reuniu, o Senhor aplicou a misericórdia, Ele aplicou o sangue dele sobre a nação brasileira. Eu acho que a coisa mais linda, gente, que a gente tem que lutar é a unidade da igreja. Nós vemos, a estava me perguntando hoje o que eu mais vejo no Brasil, uma igreja dividida. Eu vejo o espírito de divisão na terra. Isso nós temos que agora realmente retratar. Nós precisamos realmente voltar para a mesa como igreja. Nós precisamos estar juntos, não é um contra o outro. Eu falo que às vezes é uma doença autoimune, né? É o corpo atacando o corpo. Não tem mais essa. A gente pode ter as nossas indiferenças, a gente pode não pensar igual, mas nós servimos o mesmo Deus. Cada um está no teu nível, né? Cada um no teu lugar, está engrandecendo o nome de Jesus. Lindo, maravilhoso. Mas a gente tem também que entender que essas indiferenças, né, que tem,
a gente tem que deixá-la de lado. Chegou a hora da gente dar as mãos como igreja. Nós temos uma nação que está perecendo, que está realmente sangrando. Eu vejo o Brasil sangrando às vezes, sabe? Eu vejo porque pessoas vêm até mim, ou até mesmo lugares que eu vou, eles comentam, sabe? Às vezes pastores que não estão mais na igreja, só estão viajando para tudo quanto é lugar, para pregar, e às vezes o pastoreio fica bem realmente assim, um pouquinho desassistido, porque eu quero pregar no Brasil inteiro, eu quero ir para a América, e vai ser lá que eu vou fazer conferências, e eu não estou falando que tem nada errado com isso, se é a direção do Senhor, mas eu vejo um povo, umas ovelhas que estão realmente assim, precisando, sabe, de feridas mesmo, Tempo de mesa de um pastor. de mesa local. Eu acho assim que a gente vê essa questão até mesmo da idolatria, de tudo que a gente tem falado aqui, dessa vaidade, de todo o ego, de todas as coisas que têm acontecido na nossa nação e da crise de identidade. Eu creio que muitas das vezes é isso, é dar mais atenção a esse pastoreio local, às ovelhas locais, entende? Antigamente a gente não tinha internet, então não tinha muito isso, né? Não tinha muito. Eu sei que o ID é para quando o Senhor nos manda mesmo, nos envia, né? Mas eu vejo que, não sei, pastor Ked, a gente pode fechar um pouquinho com isso, se vocês sentem isso daí, se vocês ouvem isso também, porque eu tenho ouvido muito isso, sabe? Essa necessidade da mesa, daquele lugar mais realmente ali de cura e de pastoreio. Nós vemos, a Bíblia, ela é muito linda quando você lê ela não só como um ritual, mas você realmente se alimenta da Bíblia, você começa a ver tantos detalhes, você vê tantas coisas grandiosas de Jesus, não foi no meio da multidão. Nós temos o Sermão do Monte, nós temos tantas exemplificações de eventos grandiosos, mas nós temos inúmeros testemunhos de Jesus dentro do contexto pessoal de mesa. Inclusive, o último dos momentos foi numa mesa com poucas pessoas, com compartilhar. E isso gerou um impacto para toda a humanidade. Então, quando você traz, se você perguntar hoje para eu e Vivian, qual que é a nossa paixão, que queima no nosso coração, é minha igreja local. Apesar desse... As espanholas, que a Vivian está amando as espanholas. Né? Sí, nuestro pueblo latinoamericano para nosotros es lo mejor y es nuestro trilingue, gente, ele é trilingue ainda, além de ser tão ungido, ele é trilingue. Então, o que queima no nosso coração é a igreja local. A Vivi, a minha esposa, ela iria agora mesmo me interpelar, falar, peraí, não é assim. Você fica muito mais emocionado com os eventos grandes com pastores aí. E não é. Ela vê aqui dentro do meu quarto, muitas vezes, eu cuidando de pessoas. Essa é a minha paixão. Ali o pessoal, o cuidado da mesa, o cuidado ali pastoral mesmo. Essa é a minha paixão, é a minha alegria. Então eu termino, às vezes, feliz, falando, olha, amor, agora nós temos lá na nossa igreja lá, um homem que eu fui visitar dentro do hospital. E ele estava num leito de morte, literalmente condenado à morte pelos médicos. E aí eu fui lá orar com esse homem, eu passei 3 horas no hospital. Eu entrei no hospital, ele falando assim que Deus está em todas as coisas e qualquer coisa é Deus. E saí com ele, entregue a vida a Jesus. Hoje, como que é essa pessoa lá na igreja? Aí ele se recuperou, né, do que ele estava passando, e agora qualquer coisa que tem na igreja, ele é o primeiro a chegar. Ele sabe assim, aquele primeiro amor, assim, ele quer participar de tudo, ele tem sede. Ontem a gente teve um tempo lá na igreja de diversão, né? Geralmente é estudo bíblico, mas foi de diversão e tal, pra gente jogar vôlei com o pessoal. Ele falou, mas não vai ter a classe, eu queria tanto aprender. E ele não falta um momento. Então é isso. Então é isso que eu convido. Você que está assistindo, você que está vendo essa live, você mulher, você tem essa tarefa. É tete a tete mesmo, é o convite pessoal, você é a extensão disso que nós estamos conversando, você é a extensão da Bíblia, você é a continuação do livro de Atos. Então, eu acho que esse é o momento, não estamos falando de um grande evento, estamos falando do que você vai fazer, como você vai influenciar, quem você vai trazer. Então, eu acho que tudo começa, nós acabamos de falar e voltamos para o começo. O povo falhou quando deixou o coração se corromper, o coração pessoalmente se corromper.
Então, chegou a hora de você resgatar o teu coração, intimidade com Deus, e aí você influenciar. Ok, se é no Brasil, se é na Bahia, se é no... Você é o papel influenciador para essa expansão do reino. E nós estamos falando de voltar para casa. Nós estamos falando não dessa terra. Nós estamos falando do que Deus fala em Jeremias 1,5, que ele te conhece antes do ventre da tua mãe. Antes de você vir a essa terra, Deus já te conhecia. E é para lá que você vai voltar. E quando o apóstolo Paulo fala isso em Gálatas, aí vamos para Gálatas, que Karine falou, ele fala dessa identidade muito bem consolidada. Ele começa o livro de Gálatas falando: eu, apóstolo Paulo, escolhido por Deus e não por homens. Ele fala de Não pelo identidade. Instagram, Não por homens. não por homens, não pelo Instagram, não sou enviada porque eu conheço a pessoa famosa A, B ou C. Eu sou enviado do Senhor. A É Vivian, isso! a Lu, o Adriano, É o isso, Kevin. gente. É E eu sobre isso. termino isso aqui, porque eu sei que já passamos do horário, gente, mas eu quero falar um negócio. As pessoas estão acordadas. Eu digo para vocês, a minha maior alegria é confirmar dentro do meu consultório. As pessoas estão sentindo incômodo, elas não querem mais essa palhaçada. Elas não querem mais essa idolatria. Elas estão desconfortáveis e elas estão, por isso que eu realmente acredito que o Emilian Brasil veio, né, lá da extensão de vocês aí até aqui. 1 milhão de mulheres. Para trazer um modelo de uma nova reforma, como que o Adriano falou. Em nome de verdade. Jesus, eu creio e tenho usado a sensibilidade do Espírito através da vida da Lu para elas conduzir tão grande povo. E a Todas gente nós. convoca, gente, eu termino dizendo isso. Queremos ver vocês 25 de outubro. Eu estava no Paraguai, né, amor? Eu estava jejuando junto com todo mundo de vocês que estavam lá. E assim, eu olhei para a Adriana e falei, eu nunca vi algo igual. É isso que eu quero para minha vida. É um negócio que não atende caprichos humanos. É um desejo de rendição e arrependimento. Então, gente, Isso. convoquem filhos, tá? A viagem eu quero ver vocês com os filhos, com os maridos e com vocês, mulheres. Vocês são geradoras de vida, a gente quer estar junto com vocês lá. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Então, Aleluia. chega, vamos mudar de mentalidade. Chegou a hora da gente dizer não para os ídolos. Chegou a hora da gente dizer assim, isso não pertence na minha vida, né? Ficar idolatrando pessoas ou idolatrar a si mesmo, isso não é do Senhor. O Senhor quer você em um lugar onde você só adore a Ele. Então, eu gostaria de convidar você nesse momento, nesse finalzinho aqui, que fizesse essa oração, estivesse com o Senhor agora perguntando para Ele, Senhor, Amém. tem algo na minha vida? Pai, será que tem algo no meu coração, Pai? Será que tem Nós coisas nos que eu arrependemos, tenho Pai. realmente idolatrado? Tem coisas que eu preciso me Aleluia. desfazer disso? Ou até mesmo o Aleluia. egocentrismo, porque é tudo sobre mim, até mesmo, né, nas redes sociais. Esse é um convite para você, brasileiro, brasileira, mulher, homem, Esther, Mardoqueu da nossa nação. É o tempo da gente não se conformar mais, da gente não tolerar mais isso nas nossas vidas. Isso é para mim, isso é para cá, isso é para o Adriano, isso é para o pastor Ketney, é para a pastora Vivian, é para todos nós aqui. Nós constantemente precisamos checar o nosso coração para ver onde está o nosso coração. O Senhor falou assim para os israelitas: eu te levei para o deserto para testar, para ver aonde estava o teu coração. Então, o Senhor, às vezes, ele nos faz passar por coisas. Ele fez um convite para o Kedney, veio na mão dele de bandeja. Aonde está o teu coração? Né? Aonde está o teu coração, Kedney? Está realmente em me buscar para ver se isso é minha vontade? Ou você vai aceitar só porque te fascina os olhos e está num podcast muito famoso? Gente, chegou o tempo. A gente não pode se conformar mais. O Senhor está fazendo um convite para nós como igreja. E a resposta, e realmente a cura é o arrependimento. Porque quando nós nos arrependemos realmente, Senhor, eu fiz isso. Eu estava idolatrando pessoas, ou estava realmente me adorando. Pai, me perdoa. Quando nós pedimos perdão para o Senhor, porque agora é o tempo de pedir perdão mesmo. Se você identificou aí no teu coração
algo que está aí, que você precisa pedir perdão ao Senhor, Ele está aqui para te ouvir agora. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele é aquele que libera o perdão na sua vida. Então, no nome de Jesus, agora, Senhor, nós abençoamos, Pai, a esses que estão agora ouvindo essa live, ou ainda que vão ouvir, Senhor Deus. Pai, nós pedimos, Senhor Deus, que um arrependimento, ó Pai, de coração, um batismo de arrependimento alcance cada Aleluia. coração agora, Pai. Que nós possamos ser tocados pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Amém, Senhor. Pai, sonda os nossos corações agora. E se tem algo que te desagrada, Senhor Deus, Pai, que nós possamos colocar no Teu altar. Pai, nós renunciamos, ó Pai, toda concordância, Pai, que nós fizemos com o espírito de idolatria em nossas vidas, ó Pai. Nós não aceitamos isso em nossas vidas mais, Pai. E nós pedimos perdão, Pai, por ter adorado, Pai, por ter reverenciado aquilo, Senhor Deus, que não é, Senhor Deus, da Tua vontade, que não é da forma, Senhor Deus, que o Senhor nos ensinou, Pai. Pai, reverta os nossos corações agora ao Senhor, ó Pai. Abra os nossos olhos, abra, Senhor Deus, a janela do nosso coração para a gente entender tudo que nós precisamos nos livrar, Pai. E nós nos livramos agora, ó Pai, o que seja isso, ó Pai, que está na nossa vida, ó Pai. Nós agora dizemos não, Pai. Nós dizemos que não tem mais autoridade sobre as nossas vidas, ó Pai. E nós te pedimos perdão como nação brasileira aqui representada, ó Pai. Nós pedimos perdão pela idolatria que existe na nossa nação, ó Pai. Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor Deus. O Senhor fala na tua palavra, Pai. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar Amém. e buscar os meus Aleluia. caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus e eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a tua terra. Em certas versões, o Senhor fala, eu farei o país progredir de novo, Pai. E eu creio que o Brasil vai progredir de novo para a glória do Senhor, ó Pai. Pai, nós chegamos agora, ó Pai, diante de Ti, Pai. Mais ainda, Pai, de mãos limpas e coração puros, porque eu creio que é o tempo daqueles, ó Pai, dos remanescentes que o Senhor está levantando, ó Pai, de mãos limpas e coração puro diante do Senhor, que se arrependem, Pai, e confessam, Senhor, os pecados, para que o Senhor salve, Senhor Deus, não somente a nossa vida, a nossa casa, mas a nossa nação. Então, nós entregamos, Pai, tudo, Pai, a Amém. nossa vida ao Senhor agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá, gente. A gente tem uma missão. Vamos salvar a nossa nação. Amém. Outubro, 25 de outubro, 2025. Vai lá, se inscreva. 1.000.000 de Gente, mulheres.com. de graça, tá? Só para avisar, tá? Gratuito. É gratuito, não tem, Gratuito. não tem custo. Não tem custo. Nós vamos estar realmente lá com esse coração juntos. Se vocês E onde que as quiserem, pessoas podem entrar e fazer a inscrição? É gratuita, mas é muito bom que nós possamos fazer, porque vamos ter ideia vamos poder mensurar Boa, isso daí, verdade. até Até porque porque, né? Até porque tem a ceia no final, né? Eles precisam se Sim. organizar. tem a FEI, a gente precisa saber quantas pessoas e tal. Ali vocês podem se inscrever para voluntariar. Gente, nós já temos 1.000 e poucos voluntários, acho quase 1.500 voluntários. E Coisa mais onde que é a linda. inscrição, Lu? Onde que a pessoa pode fazer agora? 1.000.000 de mulheres.com. É o número 1 que coloca? Não, você escreve 1.000.000 de mulheres.com. Vocês vão lá, se inscrevam já profeticamente, mesmo que vocês não sabem que vão ir, que vocês irão, né, com certeza, mas vão lá, se inscrevam, falam assim, olha, eu vou fazer esse voto, vou começar realmente a juntar dinheiro para estar lá, né, porque eu sei que está tendo transporte, tem várias caravanas no Brasil inteiro que já estão sendo formadas para ir, a gente recebe mensagens todos os dias. Tá? Então, eu creio que é realmente essa unidade da igreja, sem placas, sem nomes, sem denominações, para realmente um ajuntamento solene para a glória e o nome do Senhor ser exaltado e a nossa nação, o Brasil, será salvo. Pode uma nação ser salva em um dia? Pode! Nós declaramos que será salvo em nome de Jesus. A milha é o homem, Brasil! Amém.
A Milha Brasil, let's go! Vamos! Let's go! Chegamos! Obrigada, meus amigos. Nossa, como eu amo Beijo. Valeu. vocês. Nossa, que Amo tempo você. maravilhoso aqui, ó. E essa live vai ficar Beijo, salva. Vivi, Vocês mandem Lu. para todo mundo aí. Vai ficar salva no nosso Instagram do Emília Moura Brasil, tá bom? Amiga, Beijo, pode me Brasil. colocar como collab que eu também faço no meu Vou aqui. colocar. Vou colocar Coloca vocês como colado. tá Vou bom. colocar. Beijo Beijo. grande. Deus abençoe. Amém. Tchau. 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 Tchau.